Se eu contar por que nunca abro a porta quando as testemunhas de Jeová batem na minha casa, talvez vocês entendam por que tantas pessoas fazem exatamente a mesma coisa. E se eu contar o que vivi durante 15 longos anos por dentro do salão do reino, vocês vão entender que algumas portas é melhor mesmo deixar fechadas. Olá, meus queridos. Me chamo Conceição, mas podem me chamar de Dona Céu. Tenho 72 anos e nasci aqui em Ribeirão Preto em 1952. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 20 anos. Uma história sobre 15 anos da minha vida que eu pensei que fossem os melhores, mas descobri da pior forma possível que eram os mais perigosos. Antes de começar, queria perguntar onde vocês estão assistindo esse vídeo. Deixem nos comentários aí embaixo, adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Hoje, especialmente, preciso muito do carinho de vocês, porque essa história dói até hoje. Vocês sabem aquele barulhinho na porta no sábado de manhã? Aquela batidinha educada, quase tímida? Quando eu ouço, meu coração ainda acelera. Não de alegria, de pavor. Porque eu sei quem está do outro lado. Sei como eles se vestem, sei como eles falam, sei como eles sorriem. E sei principalmente o que eles não contam para vocês quando estão ali na porta da sua casa, oferecendo estudos bíblicos e prometendo respostas para todos os problemas da vida. Era 1975 quando tudo começou. Eu tinha 23 anos, era casada há 5 com o João, um homem trabalhador que ganhava a vida como torneiro mecânico numa pequena oficina aqui em Ribeirão. Morávamos numa casinha simples na Vila Tibério, 3 cômodos pequenos, mas limpos, com um quintalzinho onde eu plantava minhas roseiras e meus tomates. Naquela época, as manhãs de sábado tinham um cheiro especial. Cheiro de café forte misturado com o perfume das flores que eu regava logo cedo, antes do sol esquentar. O João trabalhava até meio-dia no sábado, então eu ficava sozinha organizando a casa, preparando o almoço, escutando as músicas do Roberto Carlos no radinho da cozinha. Nossa vida era simples, mas era nossa. Íamos à Igreja Católica da Santa Cruz aos domingos, mais por tradição do que por fé mesmo. Eu tinha sido criada católica, batizada bebê como manda o costume. Mas confesso que nunca entendi muito bem aquelas missas em latim, aqueles padres falando coisas que pareciam tão distantes da minha vida de dona de casa. O que mais me incomodava era a sensação de vazio que eu sentia saindo da igreja. Como se tivesse perdido 1 hora da minha vida ouvindo coisas bonitas, mas que não tinham nada a ver comigo. Eu olhava para aquelas imagens dos santos e me perguntava: será que eles me escutam mesmo? Será que Deus sabe que eu existo? Tinha uma vizinha, a Dona Mercedes, que sempre falava para mim: Céu, você é nova ainda, devia procurar alguma coisa que enchesse mais seu coração. Ela frequentava uma igreja evangélica e vivia falando sobre como era diferente, como ela sentia a presença de Deus. Mas eu tinha uma preguiça danada de sair da minha zona de conforto. O João era daqueles homens de poucas palavras. Trabalhava, chegava em casa, jantava, assistia ao jornal e dormia. Fim de semana, bebericava umas cervejas com os amigos, jogava dominó na casa do compadre Zé. Não era ruim, era só vazio. Como se a vida fosse só isso: trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir. Eu sonhava em ter filhos, mas depois de 5 anos de casamento, nada acontecia. Já tinha ido em médico, feito uns exames, mas naquela época não tinha muitos recursos como hoje. O médico disse que era coisa de Deus, que eu devia ter paciência. Então eu esperava, mês após mês, rezando para aqueles santos de gesso que nunca pareciam me ouvir. As vizinhas sempre comentavam sobre religião. A dona Neide era espírita, vivia falando sobre passes e energias. A dona Carmen era evangélica da Assembleia,
contava sobre curas e milagres. Cada uma puxava a sardinha para seu lado, mas eu ficava sempre meio perdida no meio de tanta informação. Era uma época em que a televisão ainda era novidade, só passava umas poucas horas por dia. Então a gente conversava mais, visitava mais os vizinhos. Eu passava as tardes costurando na máquina Singer que tinha ganhado de presente de casamento, fazendo roupas para fora para ajudar nas despesas. Era um trabalho honesto, me dava um dinheirinho extra e eu gostava de ver as peças ficando prontas. Foi num sábado de setembro, me lembro como se fosse ontem. Eu estava estendendo roupa no quintal quando ouvi aquela batida suave na porta da frente. Pensei que fosse a dona Mercedes com alguma fofoca nova, ou talvez o carteiro com alguma correspondência. Quando abri a porta, vi duas mulheres muito bem vestidas. Uma mais velha, uns 40 e poucos anos, cabelo preso, saia comprida até o joelho, blusa de manga comprida mesmo no calor. A outra mais nova, talvez da minha idade, sorriso doce, uma pastinha de couro na mão. As duas pareciam ter saído de uma revista, tão arrumadas e educadas. Bom dia, senhora, disse a mais velha. Meu nome é Irmã Glória, e esta é a Irmã Marta. Estamos visitando as pessoas aqui do bairro para conversar sobre a Bíblia. A senhora tem alguns minutinhos para uma conversa? Vocês sabem como eu era naquela época? Educada demais para o meu próprio bem. Não conseguia dizer não para ninguém, ainda mais para duas senhoras tão elegantes e simpáticas. Então abri a porta e ofereci café. Não precisamos incomodar, disse a Irmã Glória. Só queríamos saber, a senhora já parou para pensar por que existe tanto sofrimento no mundo? Meus queridos, aquela pergunta mexeu comigo de um jeito que vocês não imaginam. Porque justamente eu vivia me perguntando isso. Por que algumas pessoas nasciam ricas e outras pobres? Por que umas tinham filhos e outras não? Por que o mundo parecia tão injusto? Olha, falei, eu sempre me pergunto essas coisas. Na Igreja Católica, o padre fala que é mistério de Deus, que não devemos questionar. Mas eu questiono sim. Os olhos da irmã Marta brilharam. Que bom que a senhora é uma pessoa que pensa. Sabe, a Bíblia tem respostas para todas essas perguntas. O problema é que a maioria das pessoas nunca estudou a Bíblia de verdade. Elas abriram aquela pastinha e tiraram uma revista colorida, com desenhos bonitos, letras grandes. Olha só, disse a Irmã Glória, aqui explica por que Deus permitiu o sofrimento no mundo. Não é porque ele é ruim, é porque tem um propósito. E começaram a me mostrar versículos da Bíblia, explicando de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Falavam sobre o paraíso na terra, sobre como Deus ia acabar com todo o sofrimento, sobre como as pessoas iam ressuscitar e viver para sempre numa terra perfeita. Meus queridos, imaginem uma mulher de 23 anos, sem filhos, com uma vida meio sem rumo, ouvindo que existe uma esperança real de felicidade eterna. Era como se alguém tivesse acendido uma luz no final de um túnel escuro. Mas isso é verdade mesmo? Perguntei. Como vocês sabem que não é só uma interpretação? Porque nós estudamos a Bíblia com a orientação da organização de Deus, explicou a irmã Marta. Veja, todas as outras religiões misturam tradições humanas com a palavra de Deus. Mas as testemunhas de Jeová seguem só o que está escrito na Bíblia. Elas me mostraram umas comparações entre o que a Bíblia dizia e o que outras igrejas ensinavam. Falaram sobre a imortalidade da alma, sobre o inferno, sobre a Trindade. Confesso que muita coisa fazia sentido para mim. Por que Jesus ia morrer numa cruz se ele fosse igual a Deus? Por que um Deus de amor ia torturar pessoas eternamente no inferno? A senhora gostaria de estudar a Bíblia conosco? Perguntaram. É só 1 hora por semana, aqui na sua casa mesmo. Vamos usar este livro aqui. E me mostraram um livro azul, bem grossinho, cheio de perguntas e respostas. Eu olhei para aquelas duas mulheres tão seguras, tão felizes, tão cheias de conhecimento. Pensei na minha vida vazia, nas minhas perguntas sem resposta, na sensação de que estava perdendo tempo indo numa igreja que não me ensinava nada.
Pode ser, falei. Mas preciso conversar com meu marido primeiro. Claro, disseram elas. Mas enquanto isso, a senhora pode ir lendo esta revista. Tem uma matéria muito interessante sobre família aqui. Quando elas foram embora, fiquei com aquela revista na mão, sentindo uma mistura estranha de curiosidade e ansiedade. Algo me dizia que aquilo ia mudar minha vida. O que eu não sabia é que ia mudar mesmo, mas não do jeito que eu esperava. O João não gostou muito da ideia no começo. Céu, você já não vai na igreja católica? Para que ficar mudando de religião toda hora? Mas eu insisti. Expliquei que não era mudança de religião. Era só estudar a Bíblia para entender melhor. Elas disseram que não querem me converter para nada, só querem me ajudar a conhecer Deus melhor. Meus queridos, como eu era ingênua. Como eu acreditava em tudo que me falavam com um sorriso no rosto. As irmãs Glória e Marta começaram a vir toda terça-feira, às 14h. Eu caprichava no café, arrumava a sala, deixava tudo limpinho. Era como se fosse receber visita importante. O estudo funcionava assim. Elas faziam uma pergunta do livro, eu lia o parágrafo, elas me explicavam, e depois eu tinha que responder com as palavras do próprio livro. No começo, achei meio estranho esse esquema de decorar respostas prontas, mas elas explicaram que era para eu fixar bem as verdades bíblicas. Sabe, irmã Cel, falou a irmã Glória, porque elas já tinham começado a me chamar de irmã. A mente da gente está muito contaminada pelos ensinos falsos do mundo, por isso é importante repetir as verdades até elas ficarem bem gravadas no coração. Tori, os primeiros estudos foram sobre a criação, sobre Adão e Eva, sobre por que o mundo estava cheio de problemas. Tudo fazia tanto sentido que eu ficava ansiosa esperando a próxima terça-feira. Era como se finalmente alguém tivesse me dado as respostas que eu procurava a vida toda. Elas me emprestaram mais revistas, mais livros. Comecei a passar as noites lendo sobre a verdade. Descobri que Jesus tinha voltado invisível em 1914, que estava reinando no céu, que logo ia acabar com este sistema de coisas mau e estabelecer um paraíso na terra. E nós vamos viver para sempre neste paraíso, explicou a irmã Marta. Mas só quem estiver na organização de Deus quando o Armagedon chegar. Por isso é tão urgente conhecer a verdade e começar a pregar para outras pessoas. Essa parte me incomodou um pouco no começo. Como assim? Só quem estiver na organização vai se salvar. E o resto das pessoas? Olha, irmã Cel, disse a irmã Glória com aquele jeito maternal que ela tinha. Não somos nós que fazemos as regras, é Deus. Lembra da Arca de Noé? Só quem estava dentro da arca se salvou do dilúvio. A organização de Jeová hoje é como a Arca de Noé. Ela abriu a Bíblia e me mostrou vários versículos sobre obediência, sobre seguir os ungidos de Deus, sobre não questionar os caminhos do Senhor. Veja, até Jesus obedecia ao Pai. Se o próprio Jesus obedecia, quanto mais nós, que somos imperfeitos. Depois de 2 meses de estudo, elas me convidaram para ir numa reunião no Salão do Reino. É só para a senhora ver como são nossos encontros, falaram. Não é obrigação, mas tenho certeza de que vai gostar. O Salão do Reino ficava numa rua paralela à minha, numa construção simples, sem torres nem cruzes. Por fora, parecia mais um salão de festa do que uma igreja. Por dentro, era tudo muito organizado. Cadeiras enfileiradas, uma plataforma na frente, tudo muito limpo e arrumado. O que mais me chamou a atenção foi como as pessoas eram educadas. Todo mundo bem vestido, os homens de terno e gravata, as mulheres de saia e blusa social. Ninguém gritava, ninguém fazia barulho. Era tudo muito controlado. Durante a reunião, vi pessoas subindo na plataforma para fazer apresentações. Dramatizações sobre situações da vida real, sempre com uma lição moral no final. Vi mulheres ensinando outras mulheres, homens dando discursos sobre trechos da Bíblia. Tudo muito bem preparado, muito bem ensaiado. Mas o que mais me impressionou
foi o carinho que todo mundo demonstrava. Depois da reunião, várias pessoas vieram conversar comigo, me cumprimentaram, perguntaram se eu tinha gostado. Uma senhora mais velha, a irmã Ruth, até me convidou para almoçar na casa dela no domingo. Aqui é uma família de verdade, ela me disse. Somos todos irmãos, nos cuidamos uns dos outros. Quando você se batizar, vai ver como é bom ter uma família espiritual. Batizar. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. No estudo da semana seguinte, a irmã Glória tocou no assunto. Irmã Cel, você já está estudando há quase 3 meses. Já aprendeu as verdades básicas. Não acha que está na hora de demonstrar publicamente que aceita Jeová como seu Deus? Expliquei que ainda tinha algumas dúvidas, que queria ter certeza antes de tomar uma decisão tão importante. Que tipo de dúvidas? Perguntou a irmã Marta com um sorriso, mas eu percebi uma mudança no tom de voz dela. É que minha família é toda católica. Meu marido não está muito animado com essas mudanças. E tem umas coisas que ainda não entendo bem, tipo, por que vocês não comemoram aniversário nem Natal? O clima mudou na hora. As duas se entreolharam com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Irmã Cel, disse a irmã Glória, e o tom dela ficou mais sério. Você precisa entender que quando Deus nos chama para a verdade, Ele está testando nossa lealdade. A Bíblia diz que quem ama pai, mãe, marido ou filhos mais do que a Deus não é digno dele. Elas começaram a me mostrar versículos sobre perseguição, sobre como os verdadeiros cristãos sempre foram mal compreendidos pelas famílias. Até Jesus foi rejeitado pela própria família, me lembrou a irmã Marta. Mas olha o exemplo que ele deu. Continuou obedecendo a Deus, mesmo quando todos se viraram contra ele. Naquele momento, meus queridos, eu senti um friozinho na barriga. Mas não era friozinho de medo, não. Era friozinho de quem está sendo testada, de quem precisa provar que merece a salvação. Era isso que elas tinham me ensinado, que a vida cristã era cheia de testes e só os fiéis conseguiam passar. Depois daquela conversa, as coisas começaram a mudar rapidamente na minha vida. As irmãs me explicaram que se eu realmente queria agradar a Jeová, precisava começar a demonstrar isso com atitudes práticas. O primeiro passo, disse a irmã Glória, é parar de participar de atividades que desagradam a Deus. Aniversários, por exemplo. A Bíblia só menciona 2 celebrações de aniversário, e nas 2 ocasiões, pessoas inocentes morreram. Elas me mostraram a história de Herodes, que mandou cortar a cabeça de João Batista no dia do seu aniversário. Vê como o aniversário está associado com morte e paganismo? Naquele ano, quando chegou meu aniversário em novembro, eu disse para o João que não queria mais comemorar. Ele ficou sem entender nada. Que história é essa, Cel? Desde quando aniversário é pecado? Tentei explicar da forma como as irmãs tinham me ensinado, mas ele não aceitou. Essas mulheres estão enchendo sua cabeça de bobagem. Aniversário é uma festa em família, não tem nada de errado nisso. Mas eu já estava decidida. As irmãs tinham me explicado que era normal a família não entender no começo, que isso fazia parte do teste de fé. Lembra, irmã Cel, Jesus disse que veio trazer divisão, não paz. Quem quer seguir a Deus de verdade tem que estar disposto a enfrentar oposição. O Natal daquele ano foi terrível. Minha mãe preparou a ceia como sempre, mas eu me recusei a participar. Expliquei que tinha aprendido que o Natal era uma festa pagã, que Jesus não nasceu em dezembro, que os magos não eram reis santos, mas astrólogos praticando magia. Cel, pelo amor de Deus, minha mãe falou quase chorando. Que história é essa? Você enlouqueceu? Meu pai ficou uma fera. Sua filha está sendo manipulada por umas fanáticas. Ele disse para minha mãe, isso não vai dar certo. Mas as irmãs me consolaram. É exatamente assim que Jesus foi tratado, elas disseram. Os próprios familiares dele pensaram que ele estava louco. Mas veja como Deus abençoou a fidelidade dele. Comecei a ir em todas as reuniões.
terça e quinta de noite, domingo de manhã. O João reclamava que eu estava saindo demais de casa, mas eu expliquei que aquelas eram as ordens de Deus. A Bíblia manda não abandonarmos nossos ajuntamentos, eu falava, repetindo o que tinha aprendido. As reuniões tinham uma dinâmica muito interessante. Tudo era muito bem organizado, com horários rigorosos, apresentações cronometradas, perguntas e respostas sempre baseadas nas publicações da organização. Eu comecei a participar, levantar a mão, dar respostas que eram sempre elogiadas. Muito boa sua participação, irmã Cel. O ancião responsável pela reunião sempre comentava. Dá para ver que você está absorvendo bem a verdade. Depois de 6 meses de estudo, a irmã Glória disse que eu estava pronta para começar a pregar de casa em casa. Esta é a obra mais importante que um cristão pode fazer, ela me explicou. Jesus mandou pregar as boas novas em todo lugar. No começo, a ideia me assustou. Mas eu não sei pregar, falei. E se alguém me fizer uma pergunta que eu não sei responder? Por isso você vai comigo primeiro, disse a irmã Glória. Você vai aprender observando. E lembre-se, não somos nós que pregamos, é o Espírito Santo de Jeová que fala através de nós. Meu primeiro sábado de pregação foi uma experiência que eu nunca esqueci. Acordei às 5 da manhã, tomei banho, me arrumei com a roupa mais bonita que eu tinha, saia comprida, blusa de manga, sapato fechado, bolsa pequena e discreta. As irmãs tinham me ensinado que a aparência era fundamental. As pessoas julgam a mensagem pela aparência do mensageiro. Nos encontramos no Salão do Reino às 7 da manhã para o que eles chamavam de arranjos para o serviço de campo. O ancião responsável deu uma instrução bíblica de 15 minutos sobre a importância da pregação. Depois, nos dividiu em grupos e distribuiu os territórios. Eu fui com a irmã Glória e mais 2 irmãs para um bairro próximo. Cada uma de nós levava uma pastinha com revistas, folhetos e livros. A irmã Glória me explicou a estratégia. Sempre comece com uma pergunta que desperte interesse. Nunca diga que somos testemunhas de Jeová logo de cara. Isso pode criar preconceito. Na primeira casa, uma senhora atendeu a porta e a irmã Glória disse: Bom dia, estamos visitando as pessoas aqui do bairro para conversar sobre um assunto que preocupa todo mundo, a violência que está aumentando tanto. A senhora não acha que está cada vez mais difícil criar filhos hoje em dia? A mulher concordou e começou a contar sobre os problemas do bairro. A irmã Glória ouviu com atenção, fez algumas perguntas, demonstrou empatia e só depois ofereceu uma revista que falava sobre educação de filhos, baseada na Bíblia. Esta revista tem algumas dicas muito práticas, ela disse. É baseada em princípios bíblicos, mas é linguagem simples, fácil de entender. A senhora gostaria de dar uma olhada? A mulher aceitou a revista e até deu uma contribuição voluntária. Quando fomos embora, a irmã Glória estava radiante. Viu como Jeová abençoa quando pregamos com sabedoria? Aquela senhora demonstrou interesse real. Em 3 horas de pregação, visitamos umas 20 casas. A maioria das pessoas nos dispensou educadamente. Algumas foram meio grosseiras, mas conseguimos colocar várias revistas e até marcar 2 estudos bíblicos. Você foi muito bem para uma primeira vez, a irmã Glória me elogiou. Dá para ver que tem jeito para a pregação. Com o tempo, você vai desenvolver suas próprias apresentações. Aquele elogio me fez sentir tão especial, tão útil. Era como se finalmente eu tivesse encontrado meu propósito na vida. Não era só uma dona de casa sem filhos. Eu era uma pregadora das boas novas, uma serva de Deus fazendo a obra mais importante do mundo. Comecei a pregar todo sábado e domingo de manhã e algumas tardes durante a semana. O João reclamava que eu estava saindo demais, que a casa estava ficando meio largada, que ele sentia minha falta. Mas as irmãs me tranquilizaram. É normal o marido ficar um pouco ciumento no começo. Ele vai entender que você está fazendo a vontade de Deus. Depois de 8 meses de estudo e 3 meses pregando,
o ancião me chamou para uma conversa particular. Irmã Cell, você tem demonstrado muito progresso espiritual. Suas participações nas reuniões são excelentes. Sua frequência na pregação é exemplar. Você já pensou em se batizar? Expliquei que ainda tinha algumas questões para resolver, principalmente em casa com meu marido. Que tipo de questões? Ele perguntou. Contei que o João estava meio resistente, que ele achava que eu estava mudando demais, que nossa vida de casal estava sendo afetada. O ancião ficou sério. Irmã Cell, você precisa entender que quando alguém conhece a verdade, tem a responsabilidade de agir de acordo com essa verdade. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, para ele é pecado. Ele abriu a Bíblia e me mostrou vários versículos sobre batismo, sobre a urgência dos últimos dias, sobre como Jeová estava chamando pessoas para se salvarem antes do Armagedon. Nós estamos vivendo os últimos dias deste sistema, ele me disse. Não sabemos quanto tempo ainda temos. Você quer correr o risco de não estar preparada quando Jeová trouxer o fim? Aquelas palavras mexeram comigo profundamente. A ideia de poder perder a vida eterna por causa de hesitação me apavorou. Naquela noite, rezei muito, pedi orientação a Jeová e senti que ele estava mesmo me chamando para dar esse passo de fé. No estudo da semana seguinte, anunciei para as irmãs que queria me batizar. Que maravilha! Exclamaram elas. Vamos marcar uma data para você ter algumas conversas com os anciãos. É só uma formalidade para confirmar que você realmente entende as verdades básicas. E assim começou meu processo para me tornar oficialmente uma testemunha de Jeová. O que eu não sabia é que aquele batismo seria como assinar um contrato que mudaria minha vida de um jeito que eu jamais poderia imaginar. As 3 conversas com os anciãos foram como um teste final. Eles fizeram dezenas de perguntas sobre doutrinas, sobre minha vida pessoal, sobre meus planos futuros como testemunha de Jeová. Irmã Cell, perguntou o ancião Sebastião, você entende que ao se batizar está dedicando sua vida inteiramente a Jeová? Isso significa que ele deve vir sempre em primeiro lugar, antes de qualquer pessoa ou qualquer coisa? Entendo perfeitamente, respondi, repetindo exatamente o que tinha aprendido nos estudos. E você compreende que faz parte de uma organização mundial e que deve obediência aos homens que Jeová colocou para nos liderar espiritualmente? Sim, compreendo. A Bíblia manda sermos obedientes aos que tomam a dianteira entre nós. Eles perguntaram sobre minha vida conjugal, se eu estava tendo relações íntimas normais com meu marido, se ele me respeitava como esposa cristã. Ficaram satisfeitos quando disse que, apesar de ele não aceitar a verdade, me respeitava e não me impedia de participar das atividades teocráticas. Muito bem, disse o ancião Mário. Vamos marcar seu batismo para a próxima assembleia de circuito daqui a 1 mês. A assembleia seria numa cidade vizinha e durariam 2 dias inteiros. Seria minha primeira experiência num evento grande das Testemunhas de Jeová. As irmãs me explicaram que eu precisava levar roupa extra, porque depois do batismo eu ficaria molhada. Leva uma muda de roupa bem bonita, orientou a irmã Marta. Depois do batismo, sempre tiramos fotos para comemorar o dia mais importante da nossa vida espiritual. O dia do meu batismo foi 23 de junho de 1976. Acordei às 5 da manhã com uma mistura de nervosismo e alegria que eu nunca tinha sentido antes. Era como se fosse meu casamento espiritual com Jeová. A assembleia estava acontecendo num ginásio municipal decorado com faixas e cartazes com versículos bíblicos. Tinha quase 2.000 pessoas, todas muito bem vestidas, todas muito comportadas. O programa começou às 9 da manhã com cânticos e discursos. Por volta das 2 da tarde, chamaram os candidatos ao batismo. Éramos 43 pessoas, de todas as idades, crianças de 12, 13 anos, jovens, adultos, idosos, todos com a mesma expressão de determinação e alegria.
Antes de entrarmos na piscina improvisada, um ancião fez um discurso sobre o significado do batismo. Vocês estão morrendo para o mundo e nascendo para uma vida nova como servos dedicados de Jeová, ele disse. A partir de hoje, vocês não pertencem mais a si mesmos, pertencem a Deus. Quando chegou minha vez, o ancião me pegou pelo braço e disse: Conceição, com base na sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você se dedica a Jeová Deus para fazer sua vontade conforme revelada na Bíblia? Sim, respondi com a voz tremendo de emoção. Você entende que sua dedicação e batismo a identificam como uma das testemunhas de Jeová em associação com a organização dirigida pelo Espírito de Deus? Sim, entendo. E então ele me mergulhou completamente na água. Quando emergi, ouvi os aplausos de toda aquela multidão. As irmãs Glória e Marta estavam chorando de alegria. Eu também chorei. Senti que tinha nascido de novo, que minha vida antiga tinha ficado no fundo daquela piscina. Depois do batismo, dezenas de irmãos vieram me cumprimentar. Bem-vinda à família de Jeová, diziam. Agora você é nossa irmã de verdade. Era um sentimento de pertencimento que eu nunca tinha experimentado na vida. Naquela noite, quando cheguei em casa toda radiante, o João mal olhou para mim. Pronto, ele disse. Agora você virou uma delas oficialmente. Mas eu estava feliz demais para me incomodar com o comentário dele. Tinha certeza de que Jeová ia abençoar nossa família por causa da minha decisão de servi-lo. As primeiras semanas depois do batismo foram como uma lua de mel espiritual. Todo mundo na congregação me tratava com um carinho especial. Recebi vários presentes, livros, uma Bíblia nova, até uma pastinha para o serviço de campo. Agora você pode começar a conduzir estudos bíblicos, anunciou a irmã Glória. Temos uma interessada que seria perfeita para você. Uma moça jovem, sozinha, sem família por perto. Precisa de uma irmã madura para orientá-la. A moça se chamava Cristina, tinha 19 anos, trabalhava numa loja no centro da cidade. Morava sozinha num quartinho alugado e estava passando por um momento difícil na vida. Tinha terminado um namoro, estava desempregada, e uma amiga do trabalho tinha falado sobre as testemunhas de Jeová para ela. Quando a conheci, vi uma menina frágil, carente de afeto, procurando respostas para a vida. Era exatamente o tipo de pessoa que as irmãs tinham me ensinado a procurar. Os humildes e os que sofrem são os mais receptivos à verdade. Comecei a estudar com a Cristina 2 vezes por semana. Ela era uma aluna dedicada, fazia todas as tarefas, nunca faltava aos estudos. Em pouco tempo, já estava frequentando as reuniões e demonstrando interesse em se batizar. Você tem um dom para ensinar, elogiou o ancião Sebastião. A Cristina está progredindo muito rápido. Isso mostra que Jeová está abençoando seu trabalho. Aqueles elogios me faziam sentir tão importante, tão útil para a organização de Deus. Eu tinha encontrado meu lugar no mundo, minha missão na vida. Mas em casa, as coisas estavam ficando cada vez mais tensas. O João reclamava que eu passava mais tempo com as irmãs do que com ele, que eu só falava sobre religião, que não tinha mais outros assuntos, que nossa intimidade como casal estava sendo afetada. Céu, você mudou, ele me disse uma noite. Não é mais a mulher que eu casei. Você está sempre preocupada com essas reuniões, com essa pregação, com essas revistas. E eu? Não conto mais nada na sua vida? Tentei explicar que ele estava sendo egoísta, que eu tinha encontrado algo muito importante, que ele deveria me apoiar. João, eu encontrei a verdade sobre Deus. Isso deveria te deixar feliz, não irritado. Que verdade é essa que te afasta da sua família, do seu marido? Que verdade é essa que não te deixa mais comemorar aniversário, Natal, que não te deixa mais ter uma vida normal? Mas as irmãs me consolavam. É normal, irmã Céu. A maioria dos maridos passa por essa fase de ciúme espiritual.
Com o tempo, ele vai se acostumar, pode até se interessar pela verdade. Depois de 1 ano batizada, recebi um convite que mudou completamente o rumo da minha vida espiritual. O ancião Mário me chamou para uma conversa particular depois de uma reunião. Irmã Cel, ele disse, temos observado seu progresso espiritual e ficamos muito impressionados. Você tem todas as qualificações para ser uma pioneira regular. Pioneiro regular significava pregar pelo menos 90 horas por mês, o equivalente a um emprego de meio período. Era considerado um privilégio especial, uma demonstração de dedicação total à organização. Mas eu trabalho costurando em casa, falei. Como vou conseguir 90 horas de pregação por mês? Essa é uma questão de prioridades, ele respondeu. Você precisa decidir o que é mais importante, ganhar dinheiro ou servir a Jeová de tempo integral. Lembre-se de que estamos nos últimos dias, o tempo está se esgotando. Ele me mostrou exemplos de outras irmãs que tinham se tornado pioneiras e como Jeová as tinha abençoado materialmente. Quando você põe o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Ele citou a Bíblia. Voltei para casa com aquela proposta martelando na minha cabeça. Ser pioneira regular era o sonho de toda testemunha de Jeová dedicada. Era um status espiritual que poucos alcançavam. Quando contei para o João, ele explodiu. Cel, você enlouqueceu de vez, 90 horas por mês pregando de porta em porta, e nosso dinheiro, e nossa vida. Você quer que eu sustente sozinho a casa para você ficar brincando de pregadora? Não é brincadeira, João. É a obra mais importante do mundo. E a Bíblia promete que Jeová vai cuidar das nossas necessidades materiais. A Bíblia, só é isso que você sabe falar. E eu? Não sou seu marido? Não tenho direito de ter uma esposa presente? Uma companheira? Aquela briga foi a pior que já tivemos. O João disse coisas terríveis. Falou que eu estava sendo manipulada, que aquela organização tinha lavado meu cérebro, que eu não era mais a mulher que ele tinha se casado. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Conversei com os anciãos, organizei minha vida financeira, diminuí drasticamente meu trabalho de costura e me tornei pioneira regular em janeiro de 1978. Foi o início da fase mais intensa da minha vida como testemunha de Jeová. E também o começo do fim do meu casamento. Ser pioneira regular mudou completamente minha rotina. Eu acordava às 5 da manhã, fazia uma oração pedindo bênção para o dia de pregação, tomava um café rápido e saía de casa às 7 para me encontrar com o grupo de serviço. 90 horas por mês significava mais de 3 horas de pregação todos os dias. Sábados e domingos eu pregava das 7 às 12 da manhã. Durante a semana, pregava das 2 às 5 da tarde, depois das tarefas domésticas básicas. No começo, foi difícil organizar a vida. O dinheiro ficou apertado porque eu quase parei de costurar. O João teve que fazer horas extras para compensar minha renda que diminuiu. A casa ficava meio largada porque eu chegava da pregação cansada e ainda tinha que preparar os discursos para as reuniões. Mas as irmãs me apoiavam muito. Todas as pioneiras passam por esse período de adaptação, dizia a irmã Ruth, que era pioneira há 10 anos. Mas depois você vê como Jeová abençoa a vida de quem se dedica totalmente ao serviço dele. E realmente parecia que estava sendo abençoada espiritualmente. Como pioneira, eu participava de reuniões especiais só para pioneiros, tinha acesso a informações que as outras irmãs não tinham. Era vista como um exemplo na congregação. A irmã Cel é um modelo de dedicação. O superintendente viajante comentou numa reunião. Vejam como ela se sacrificou para servir a Jeová de tempo integral. Esse é o espírito que todos devemos cultivar. Aqueles elogios me faziam sentir especial, escolhida, importante na organização de Deus. Era como se eu tivesse um relacionamento mais próximo com Jeová do que as outras irmãs. Meu território de pregação era numa região carente da cidade, cheia de casas humildes, pessoas com pouco estudo, muitos problemas sociais.
As irmãs me explicaram que era lá que encontraríamos os humildes de coração, as pessoas que Jeová estava chamando para a verdade. Foi nesse território que conheci a família Silva, Dona Aparecida, o marido Antônio e 3 filhos pequenos. Eles moravam numa casa de 2 cômodos. O Antônio estava desempregado. A situação era bem difícil. Quando bati na porta deles pela primeira vez, a Dona Aparecida estava chorando. Tinha acabado de discutir com o marido sobre dinheiro. As crianças estavam com fome e ela não sabia mais o que fazer. Dona Aparecida, falei com o coração partido. Posso ver que a senhora está passando por um momento difícil. Eu trouxe uma mensagem de esperança que talvez possa consolá-la. Abri minha Bíblia no Salmo 37, 25 e li. Eu era jovem e também envelheci, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Os olhos dela brilharam. Nossa, que versículo bonito! É verdade isso que está escrito aí? Verdade absoluta, respondi. Esta é uma promessa de Deus para as pessoas que confiam nele. E tem muito mais promessas maravilhosas na Bíblia. Comecei a estudar com a família Silva 2 vezes por semana. Era gratificante ver como eles absorviam os ensinamentos com fome espiritual. As crianças participavam, faziam perguntas, decoravam versículos. Em poucos meses, toda a família estava frequentando as reuniões. O Antônio conseguiu um emprego, bênção de Jeová, comentávamos, e eles começaram a contribuir financeiramente para a organização, mesmo com pouco dinheiro. Vocês são instrumentos nas mãos de Jeová. O ancião Sebastião me elogiou. Está sendo usada para salvar vidas. Que privilégio maravilhoso! Mas enquanto eu me dedicava intensamente à salvação de outras famílias, minha própria família estava se desintegrando. O João estava cada vez mais distante, irritado, solitário. Chegava do trabalho e eu estava na reunião. Acordava no sábado e eu já tinha saído para pregar. Céu, nós não conversamos mais. Ele me disse numa das raras noites que ficamos sozinhos em casa. Você só fala de Jeová, de reunião, de pregação, e nossos sonhos, e nossa vida de casal, e a possibilidade de termos filhos? João, eu estou fazendo a coisa mais importante do mundo. Estou salvando vidas eternas. Quando vier o Armagedon, você vai entender o valor do que estou fazendo. Que Armagedon, céu? Faz mais de 2 anos que você fala que o fim do mundo está chegando. E cadê? Aquela pergunta me incomodou, porque eu também tinha percebido que as datas que a organização sugeria para o fim não se cumpriam. Em 1975, tinham falado que seria um ano marcante. Passou e nada aconteceu. Mas as irmãs me explicaram que questionar os tempos de Jeová era falta de fé. Nós não servimos a Deus por data, servimos por amor, elas diziam. O importante é estar preparado quando o fim vier, não saber exatamente quando vai ser. Em 1979, aconteceu algo que mudou completamente minha posição na congregação. O superintendente viajante me convidou para uma conversa particular depois de uma reunião. Irmã Cel, ele disse, temos observado suas qualificações espirituais e gostaríamos de lhe oferecer um privilégio especial. Que tal ser uma pioneira especial? Pioneira especial significava pregar 140 horas por mês e receber uma pequena ajuda financeira da organização. Era como ser uma missionária de tempo integral, um dos mais altos privilégios que uma irmã poderia alcançar. Mas eu sou casada, falei. Como vou conseguir 140 horas de pregação por mês? Bem, essa é uma decisão que você precisa tomar com seu marido. Se ele for um homem compreensivo, vai apoiar sua dedicação a Jeová. Se não for, ele fez uma pausa significativa. Talvez você precise avaliar se está no casamento que Deus aprova. Aquelas palavras mexeram comigo profundamente. Estava ele sugerindo que meu casamento estava atrapalhando meu serviço a Deus? Que talvez eu devesse escolher entre João e Jeová?
Voltei para casa com 1000 pensamentos na cabeça. Quando contei para o João sobre a proposta, ele ficou mais bravo do que eu jamais tinha visto. Céu, chegou a hora de você decidir. Ou você é minha esposa, ou você é escrava desses fanáticos. 140 horas por mês? Isso são 5 horas por dia, todos os dias. Quando é que você vai ter tempo para ser minha companheira? João, isso é um privilégio que pouquíssimas irmãs recebem. É uma demonstração de que Jeová confia em mim. E eu? Não conto nada? 5 anos de casamento não valem nada? Aquela foi a briga mais séria da nossa vida. O João deu um ultimato. Ou eu recusava a proposta de ser pioneira especial, ou ele pedia a separação. Passei a noite toda chorando e orando. Pedi orientação a Jeová, busquei conselhos com as irmãs mais antigas, conversei com os anciãos. Irmã Céu, disse o ancião Mário, a Bíblia é clara. Quem ama a esposa mais do que a Deus não é digno dele. Se seu marido está impedindo você de servir a Jeová plenamente, talvez seja um sinal de que vocês não são espiritualmente compatíveis. Mas a Bíblia também fala sobre ser submissa ao marido, argumentei. Sim, mas só quando o marido não está pedindo para você pecar contra Deus. Impedir uma serva dedicada de aceitar privilégios espirituais é pecado. Depois de uma semana de muito sofrimento, tomei a decisão mais difícil da minha vida até então. Aceitei ser pioneira especial. O João cumpriu a ameaça. 3 meses depois, pediu a separação. Quando o João saiu de casa em março de 1980, eu senti como se meu mundo tivesse desabado. 5 anos de casamento terminando por causa da minha religião. Chorei durante dias. Questionei se tinha tomado a decisão certa. Mas as irmãs me consolaram. Irmã Céu, você fez a escolha que Jeová aprova, dizia a irmã Ruth. Lembra da história de Jó? Ele perdeu tudo, família, bens, saúde, mas manteve a fidelidade a Deus. No final, Jeová o abençoou em dobro. O ancião Sebastião me chamou para uma conversa de encorajamento. Irmã Céu, sabemos que está passando por um momento difícil, mas queremos que saiba que sua decisão de colocar Jeová em primeiro lugar foi admirável. Você é um exemplo para toda a congregação. Eles me explicaram que na organização de Deus eu não ficaria desamparada. A congregação é sua família verdadeira. Eles disseram, nós vamos cuidar de você melhor do que qualquer marido mundano poderia cuidar. E realmente pareciam cuidar. As irmãs me traziam comida, me convidavam para almoçar nos fins de semana, sempre perguntavam se eu estava precisando de alguma coisa. Eu me sentia amparada, acolhida, amada. Como pioneira especial, recebia R$200 por mês da organização. Era pouco dinheiro, mas ajudava. E como agora eu estava sozinha, podia me dedicar totalmente ao serviço de Jeová sem nenhuma distração. Minhas 140 horas mensais de pregação me davam um status especial na congregação. Eu participava de reuniões exclusivas para pioneiros especiais, tinha acesso a territórios especiais, trabalhava diretamente com o superintendente viajante quando ele visitava nossa congregação. A irmã Céu é um dos nossos tesouros, o superintendente comentou numa reunião para toda a congregação. Vejam o sacrifício que ela fez pela verdade. Deixou o conforto do casamento para servir a Jeová de tempo integral. Que exemplo de fé! Aqueles elogios públicos me faziam sentir especial, valorizada, importante. Todo mundo na congregação me tratava com respeito, as irmãs mais novas me procuravam para pedir conselhos, eu era vista como um modelo de espiritualidade. Em 1981, recebi outro privilégio. Fui designada para trabalhar num território não designado numa cidade pequena a 50 quilômetros de Ribeirão Preto. Era uma missão especial para estabelecer uma nova congregação numa região onde não havia testemunhas de Jeová. Irmã Céu, explicou o superintendente de circuito. Você foi escolhida para essa missão porque demonstrou maturidade espiritual e habilidade para ensinar.
Vai trabalhar junto com mais 3 pioneiros especiais para levar a verdade para pessoas que nunca ouviram falar de Jeová. Mudei para Serrana, uma cidadezinha rural onde todo mundo se conhecia. Aluguel era barato e a vida era mais simples. Morei numa casinha de 2 cômodos perto da praça central e comecei a pregar de casa em casa todos os dias. No começo foi difícil. As pessoas eram muito católicas, tradicionais, desconfiavam de qualquer religião diferente. Muitas vezes batia em 20, 30 casas sem conseguir conversar com ninguém. Mas aos poucos comecei a encontrar pessoas interessadas. Uma professora aposentada, Dona Benedita, aceitou estudar a Bíblia porque estava passando por uma depressão depois da morte do marido. Um casal jovem, Marcos e Lídia, demonstrou interesse porque tinham perdido um filho pequeno e queriam entender sobre a ressurreição. Dentro de 1 ano, já tinha um grupo de 8 pessoas estudando regularmente. Alugamos um salãozinho na rua principal para fazer nossas reuniões. Era emocionante ver aquela congregação crescendo do zero, saber que eu estava sendo usada para levar a verdade para pessoas que nunca tinham ouvido falar dela. Em 1983, nossa pequena congregação já tinha 25 publicadores. Construímos nosso próprio Salão do Reino com as contribuições dos irmãos e ajuda da organização. Eu fui nomeada pioneira especial, supervisionando toda a região. Aqueles foram os anos mais intensos e gratificantes da minha vida espiritual. Eu estava no auge da minha carreira como testemunha de Jeová. Tinha responsabilidades importantes, era respeitada e admirada. Sentia que estava fazendo a diferença no plano de Deus para a salvação da humanidade. Mas foi exatamente nesse período de maior sucesso espiritual que comecei a perceber coisas que me incomodavam profundamente na organização. A primeira coisa que me chamou a atenção foi como os anciãos tratavam certas situações delicadas na congregação. Em 1984, uma irmã jovem, a Patrícia, de 17 anos, me procurou chorando depois de uma reunião. "Irmã Cel", ela disse entre soluços, "preciso contar uma coisa para a senhora, mas estou com medo." Levei ela para minha casa e ela me contou algo que gelou meu sangue. O irmão Carlos, que era servo ministerial e tinha uns 40 anos, tinha abusado dela depois de uma reunião. Ele tinha oferecido carona para casa, parado o carro num lugar escuro e forçado ela a fazer coisas que ela não queria. "Patrícia", falei tremendo de raiva, "isso é muito sério. Você precisa contar para os anciãos imediatamente." "Mas, irmã Cel", ele disse que se eu contasse para alguém, ia dizer que eu que provoquei ele. Que ninguém ia acreditar em mim porque ele é servo ministerial e eu sou só uma publicadora nova. Aquela situação me deixou desesperada. Conversei com a Patrícia sobre a importância de denunciar o abuso, ofereci meu apoio total e marquei uma reunião com os anciãos para ela contar o que tinha acontecido. A reunião foi numa quinta-feira à noite, na sala de trás do Salão do Reino. Estavam presentes 3 anciãos, o irmão Sebastião, o irmão Mário e o irmão José, que era o coordenador do corpo de anciãos. A Patrícia contou tudo, chorando muito, tremendo de nervosismo. Os anciãos fizeram várias perguntas sobre detalhes íntimos, sobre o que ela estava vestindo, sobre se ela tinha dado algum tipo de sinal que pudesse ser interpretado como provocação. "Irmã Patrícia", disse o ancião José com tom solene, "essa é uma acusação muito séria. O irmão Carlos é um servo dedicado há muitos anos. Você tem certeza absoluta de que não houve algum mal-entendido?" "Mal-entendido?", explodiu a menina. "Ele me forçou. Eu disse não várias vezes." "Bem", continuou o ancião, "vamos chamar o irmão Carlos para ele se defender. Mas lembre-se, a Bíblia diz que não se pode aceitar acusação contra um ancião a não ser que haja 2 ou 3 testemunhas." "2 ou 3 testemunhas?", perguntei incrédula. "Como vai ter testemunha de um estupro? Esse tipo de crime acontece sempre em segredo." "Irmã Cel", me repreendeu o ancião Sebastião, "cuidado com as palavras. Ainda não foi provado que houve crime nenhum.
são duas versões diferentes dos fatos. Chamaram o irmão Carlos na semana seguinte. Ele negou tudo. Disse que a Patrícia estava mentindo, que ela tinha tentado seduzi-lo no carro e quando ele a rejeitou, ela inventou aquela história por vingança. Anciãos, ele disse com lágrimas nos olhos. Sou um homem casado, servo de Jeová há 15 anos. Por que eu ia arriscar minha posição espiritual por causa de uma menina? Os anciãos deliberaram e chegaram à conclusão de que não havia evidências suficientes para tomar medidas disciplinares contra o irmão Carlos. Pelo contrário, aconselharam a Patrícia a pedir perdão por causar divisão na congregação, com uma acusação infundada. Mas como acusação infundada? Questionei numa reunião particular com os anciãos. Vocês viram como ela estava chorando, como estava traumatizada? Irmã Cel, respondeu o ancião José. Nós entendemos sua preocupação, mas temos que seguir as diretrizes bíblicas. Sem duas testemunhas não podemos julgar um irmão. E a organização nos orienta a proteger a reputação da congregação acima de tudo. Proteger a reputação da congregação? E proteger a Patrícia? E proteger outras meninas que podem ser abusadas por ele? A organização de Jeová é perfeita, ele respondeu com firmeza. Se seguirmos as diretrizes à risca, Deus vai cuidar de tudo. Não cabe a nós questionar os métodos de Jeová. A Patrícia ficou devastada com a decisão. Parou de frequentar as reuniões, se afastou da congregação e meses depois mudou de cidade com a família. O irmão Carlos continuou como servo ministerial, respeitado e admirado por todos. Aquela situação plantou a primeira semente de dúvida no meu coração. Como uma organização que se dizia guiada por Deus podia proteger um abusador e culpar a vítima? Como era possível que as diretrizes bíblicas fossem usadas para cometer injustiças tão grandes? Mas eu abafei essas dúvidas. Afinal, quem era eu para questionar a sabedoria da organização de Jeová? Talvez eu não entendesse completamente os propósitos de Deus. Talvez minha visão fosse limitada demais para compreender a sabedoria por trás daquelas decisões. Depois do caso da Patrícia, tentei continuar minha vida como se nada tivesse acontecido, mas algo tinha mudado dentro de mim. Uma inquietação, uma pergunta que não queria calar. Será que uma organização perfeita agiria daquela forma? Em 1985, outra situação me deixou ainda mais perturbada. Chegou na nossa congregação uma família nova. O irmão Antônio, a irmã Regina e 2 filhos adolescentes. Eles tinham se mudado de São Paulo porque o irmão Antônio tinha sido transferido no trabalho. Logo nas primeiras semanas, percebi que havia algo estranho naquela família. Os filhos eram muito quietos, meio assustados, evitavam contato visual com o pai. A irmã Regina vivia com hematomas que ela dizia serem de quedas ou esbarrões. Um dia, depois de uma reunião, o filho mais novo, o Diego, de 15 anos, me procurou no estacionamento do Salão do Reino. Irmã Cel, ele disse olhando para os lados com medo. Posso conversar com a senhora em particular? Levei ele para minha casa e o que ouvi me deixou horrorizada. O irmão Antônio espancava a esposa e os filhos regularmente. Batia com cinto, com vara, com qualquer coisa que tivesse na mão. Dizia que estava corrigindo a família conforme os princípios bíblicos. Ele fala que Jeová mandou ele ser cabeça da família, contou o Diego chorando. Que a Bíblia diz que ele pode nos disciplinar como quiser. E quando minha mãe reclama, ele fala que ela está sendo rebelde contra a autoridade que Deus deu para ele. Diego, isso não é disciplina bíblica, isso é violência, falei indignada. Vou conversar com os anciãos imediatamente. Por favor, irmã Cel, não conta que fui eu que falou. Se ele descobrir, vai me matar de pancada. Marquei uma reunião com os anciãos e contei sobre a situação, sem mencionar que tinha sido o Diego quem me informou. Disse que tinha observado sinais de violência doméstica na família e estava preocupada. Irmã Cel,
respondeu o ancião Sebastião. Assuntos de família são muito delicados. O irmão Antônio é o cabeça da família dele. A Bíblia dá autoridade para ele educar a esposa e os filhos como achar melhor. Mas educar não é espancar. A irmã Regina está sempre machucada. Bem, disse o ancião José, se ela estivesse realmente sendo maltratada, ela mesma viria nos procurar. O fato de ela não reclamar significa que está satisfeita com a liderança do marido. Satisfeita? Ela está com medo? A família toda está aterrorizada. Irmã Céu, me interrompeu o ancião Mário. Cuidado para não se meter em assuntos que não são da sua conta. A organização nos ensina que devemos respeitar a autoridade que Deus estabeleceu. O marido é cabeça da esposa. O pai é cabeça dos filhos. Interferir nisso seria questionarmos a própria palavra de Deus. Mas a Bíblia também fala sobre amor, sobre tratar a família com carinho. Claro que fala. Mas disciplina e amor não são opostos. Às vezes é preciso ser firme para demonstrar amor verdadeiro. Saí daquela reunião revoltada e confusa. Como era possível que homens que se diziam representantes de Deus pudessem ser tão insensíveis ao sofrimento de uma família? Nos meses seguintes, a situação da família do irmão Antônio só piorou. A irmã Regina aparecia com hematomas cada vez mais graves. O Diego e o irmão mais velho, o Rafael, de 17 anos, estavam visivelmente deprimidos, faltavam muito às reuniões, tinham notas baixas na escola. Uma noite, a irmã Regina apareceu na minha porta às 2 da madrugada, com o rosto inchado e um olho roxo. Estava carregando uma malinha pequena e chorando desesperadamente. Irmã Céu, ela disse entre soluços. Ele disse que ia me matar dessa vez. Consegui fugir quando ele adormeceu bêbado. Por favor, me deixa ficar aqui só essa noite? Claro que a acolhi. Fiz um chá, cuidei dos machucados dela e ficamos conversando até o amanhecer. A história que ela me contou foi uma das coisas mais tristes que já ouvi na vida. O irmão Antônio bebia escondido, o que já era um pecado grave para as testemunhas de Jeová, e quando ficava bêbado, descontava toda a raiva na família. Batia nela, batia nos filhos, quebrava coisas da casa, fazia ameaças de morte. Mas por que você nunca procurou ajuda? Perguntei. Porque ele sempre dizia que se eu contasse para alguém, ia ser desassociada por estar difamando um irmão, que os anciãos sempre iam ficar do lado dele porque ele é homem e eu sou só uma mulher submissa. Na manhã seguinte, acompanhei a irmã Regina numa reunião com os anciãos. Contou tudo, as bebedeiras, as agressões, as ameaças, mostrou as marcas no corpo, relatou episódios específicos, pediu ajuda desesperadamente. A reação dos anciãos me deixou estarrecida. Irmã Regina, disse o ancião José, essas são acusações muito graves contra seu marido. Você tem certeza de que não está exagerando por causa do estresse emocional? Exagerando? Olhem o meu rosto, olhem as marcas no meu braço. Bem, continuou o ancião Sebastião, às vezes as mulheres são meio dramáticas quando estão nervosas. Talvez vocês só tenham tido uma discussãozinha de casal que saiu do controle. Uma discussãozinha? Ele me ameaçou com uma faca. Irmã Regina, interveio o ancião Mário, a Bíblia manda a esposa ser submissa ao marido. Será que você não está sendo um pouco rebelde? Às vezes, os maridos precisam ser mais firmes quando a esposa não demonstra a submissão devida. Eu não consegui ficar calada. Anciãos, com todo respeito, vocês estão justificando violência doméstica. Como podem falar que uma mulher espancada está sendo rebelde? Irmã Céu, me repreendeu o ancião José. Você não é casada, então não entende as complexidades da vida conjugal. Casamento tem altos e baixos. Às vezes os cônjuges se desentendem. Faz parte. Desentendem? Isso não é desentendimento, é crime. Cuidado com as palavras, irmã, respondeu o ancião Sebastião. Falar em crime é uma acusação séria. E a organização nos orienta a resolver problemas internamente.
sem envolver autoridades mundanas. Eles aconselharam a irmã Regina a voltar para casa, ser mais submissa, orar mais e demonstrar amor cristão para conquistar o coração do marido. Disseram que se ela fosse uma esposa verdadeiramente cristã, Jeová mudaria o comportamento do irmão Antônio. "E se ele me matar?", perguntou ela desesperada. "Confie em Jeová", responderam. "Ele não deixa nada de ruim acontecer com seus servos fiéis." A irmã Regina voltou para casa naquele mesmo dia. 2 semanas depois, foi parar no hospital com 3 costelas quebradas. O irmão Antônio disse para todo mundo que ela tinha caído da escada. Naquele momento, algo se quebrou definitivamente dentro de mim. Eu percebi que não estava numa organização de amor e justiça, mas numa estrutura de poder que protegia homens abusadores e culpava as vítimas. Mas o que me chocou ainda mais foi descobrir que aqueles não eram casos isolados. Comecei a prestar mais atenção e percebi um padrão terrível na organização. Em 1986, uma irmã pioneira de outra congregação me procurou durante uma assembleia. Ela tinha ouvido falar que eu era compreensiva e precisava desabafar com alguém. "Irmã Cel", ela me disse chorando, "meu enteado de 12 anos me contou que o pai dele, que é ancião na nossa congregação, está abusando sexualmente dele há 2 anos. Meu sangue gelou. "E o que você fez?" "Contei para os outros anciãos. Sabe o que eles disseram? Que criança mente muito, que talvez ele estivesse inventando história para chamar atenção, e que mesmo se fosse verdade, eu não podia contar para ninguém fora da organização porque ia reprovar o nome de Jeová." "Eles não fizeram nada?" "Fizeram sim. Disseram para o menino parar de inventar coisas e mandaram ele pedir perdão a Jeová por difamar um servo dedicado." Aquela conversa me deixou sem dormir por várias noites. Comecei a me perguntar quantos casos como aqueles estavam sendo abafados pela organização. Quantas crianças estavam sendo abusadas e silenciadas em nome de proteger o nome de Jeová. Decidi fazer minha própria investigação discreta. Comecei a conversar com irmãs de outras congregações, fazer perguntas cuidadosas, observar comportamentos estranhos. O que descobri me deixou horrorizada. Caso após caso de abuso sexual de menores, todos seguindo o mesmo padrão. Vítimas silenciadas, abusadores protegidos, famílias ameaçadas de desassociação se contassem para as autoridades. "É política da organização", me explicou uma irmã pioneira especial de São Paulo que tinha 40 anos de organização. Eles chamam de regra das 2 testemunhas. Sem 2 pessoas que tenham presenciado o abuso, eles não tomam providência nenhuma. "Mas como vai ter 2 testemunhas de um estupro de criança?" Exatamente. É uma regra criada para proteger a organização, não as vítimas. Ela me contou que tinha conhecimento de pelo menos 15 casos de abuso de menores só na região de São Paulo, todos abafados pela liderança local com aval da sede brasileira. "E por que vocês não denunciam para a polícia?" "Porque se a organização descobrir que fomos nós, somos desassociadas na hora." E perder a organização significa perder a família, os amigos, toda a nossa rede social. É o fim da nossa vida. Naquele momento, entendi que estava diante de algo muito maior e mais sinistro do que eu imaginava. Não era só uma questão de alguns anciãos mal orientados. Era uma política sistemática de encobrimento de crimes em nome de proteger a reputação da organização. O ano de 1987 foi o mais turbulento da minha vida espiritual. Eu estava dividida entre a lealdade que sentia pela organização onde tinha passado 12 anos da minha vida e a revolta que crescia dentro de mim cada vez que presenciava uma injustiça. Durante uma assembleia de distrito em São Paulo, aconteceu o evento que mudou tudo para mim. Era domingo de manhã, o último dia da assembleia, quando uma irmã jovem da congregação de Campinas se aproximou de mim durante o intervalo. "Irmã Cel",
Ela disse olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Posso falar com a senhora em particular? Fomos até o banheiro feminino, que estava meio vazio naquele momento. A menina, que se chamava Luciana e tinha uns 16 anos, estava tremendo e chorando. Irmã Céu, não sei mais o que fazer. Meu pai está abusando de mim desde os 13 anos. Já contei para minha mãe, já contei para os anciãos, ninguém acredita em mim. Assenti como se tivessem dado um soco no meu estômago. Como assim ninguém acredita? Meu pai é servo ministerial. Todo mundo na congregação o respeita muito. Quando contei para minha mãe, ela disse que eu estava inventando história para prejudicar ele. Quando contei para os anciãos, eles falaram que eu estava sendo influenciada por demônios para atacar um servo de Jeová. E continua acontecendo? Ela fez que sim com a cabeça, chorando cada vez mais. Ele disse que se eu contar para alguém fora da organização, vai dizer que eu sou mentirosa e rebelde, e os anciãos vão me desassociar, que vou perder minha família e todos os meus amigos. Meus queridos, naquele momento eu senti uma raiva tão grande que minha mão tremeu. Como era possível que uma menina de 16 anos estivesse sendo abusada pelo próprio pai e a organização que deveria protegê-la estava fazendo exatamente o contrário? Luciana, falei segurando as mãos dela, você precisa denunciar isso para a polícia. Mas a organização... Esqueça a organização por um momento. Você está sendo estuprada pelo seu pai. Isso é crime, não importa o que qualquer ancião fale. Mas se eu denunciar, vou ser desassociada. Olhei para aquela menina, tão nova, tão frágil, tão aterrorizada, e tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Luciana, eu vou com você. Vamos sair dessa assembleia agora e vamos direto para uma delegacia. A senhora faria isso por mim? Faria e vou fazer. Criança tem que ser protegida, não importa contra quem. Saímos daquela assembleia sem falar nada para ninguém. Pegamos um ônibus para o centro de São Paulo e fomos na primeira delegacia que encontramos. A Luciana prestou queixa, passou por exame de corpo de delito, contou toda a história para a delegada responsável. A senhora é parente da menor? A delegada me perguntou. Não, sou amiga da família. Descobri o que estava acontecendo e trouxe ela aqui. A senhora fez a coisa certa. Esse tipo de situação não pode continuar. Eles prenderam o pai da Luciana naquele mesmo dia. A mãe dela ficou furiosa comigo. Disse que eu tinha destruído a família, que era uma intrometida, que não tinha direito de me meter na vida dos outros. Mas eu não me arrependi nem por um segundo. Quando vi aquela menina dormindo em paz pela primeira vez em anos, soube que tinha feito a coisa certa, mesmo sabendo que isso ia me custar muito caro. Na segunda-feira, recebi uma ligação do ancião José. Ele estava numa fúria que eu nunca tinha visto antes. Irmã Céu, você tem noção do que fez? Você levou uma irmã menor de idade para denunciar o próprio pai para as autoridades mundanas. Isso é traição à organização. Traição? Eu salvei uma menina que estava sendo estuprada. Você causou um escândalo imenso. O nome de Jeová está sendo reproachado em todas as congregações da região. Como uma pioneira especial pôde tomar uma atitude tão irresponsável? Irresponsável é deixar uma criança ser abusada e não fazer nada. Irmã Céu, você vai ser chamada para uma comissão judicativa. Sua atitude foi um ato de rebeldia contra a organização de Jeová. Desliguei o telefone com o coração disparado, mas estranhamente em paz. Pela primeira vez em 12 anos, eu tinha agido de acordo com minha consciência, e não de acordo com as regras da organização. A comissão judicativa foi marcada para a quinta-feira seguinte. Eram 3 anciãos da congregação vizinha, para evitar conflito de interesses, eles disseram. Eu sabia exatamente o que ia acontecer, mas decidi ir mesmo assim. Irmã Céu, começou o ancião presidente da comissão. Você está sendo acusada de causar divisão na congregação e de agir contra os interesses da organização de Jeová.
Você reconhece que levou uma irmã menor de idade para denunciar o próprio pai às autoridades mundanas? Reconheço, e faria de novo. Você entende que essa atitude vai contra as diretrizes bíblicas de resolver problemas internamente? Eu entendo que salvar uma criança do estupro está acima de qualquer diretriz. Irmã Cel, você está demonstrando um espírito rebelde muito perigoso. A Organização de Jeová tem procedimentos para lidar com todas as situações, inclusive essa. Que procedimentos? Deixar a menina continuar sendo abusada enquanto vocês investigam se o pai dela é culpado? A regra das 2 testemunhas existe para proteger irmãos inocentes de acusações falsas e para proteger irmãos culpados de serem responsabilizados pelos seus crimes. O tom da conversa foi ficando cada vez mais tenso. Eles me acusaram de estar influenciada por demônios, de ter perdido o amor pela verdade, de estar sendo orgulhosa e rebelde. Irmã Cel, disse o ancião mais velho, você precisa se arrepender publicamente do que fez, pedir perdão à congregação e prometer que nunca mais vai agir contra os interesses da organização. Perdão? Pelos crianças que eu salvei? Jamais! Então você não demonstra arrependimento genuíno pelas suas ações? Não. E se aparecer outra criança sendo abusada, vou fazer exatamente a mesma coisa. Eles se entreolharam com uma expressão grave. Irmã Cel, com muito pesar, informamos que você está sendo desassociada da Congregação das Testemunhas de Jeová por apostasia e rebeldia contra a Organização de Jeová. Aquela palavra, desassociada, caiu como uma bomba na sala. Durante 12 anos, tinha sido o meu maior medo. Ser desassociada significava perder tudo. Amigos, família espiritual, propósito de vida, esperança de salvação. Mas quando ouvi aquela sentença, em vez de desespero, senti uma sensação estranha de alívio. Como se tivessem tirado um peso imenso dos meus ombros. Muito bem, falei me levantando. Então está decidido. Irmã Cel, você ainda pode reconsiderar. Se demonstrar arrependimento genuíno, não há nada para reconsiderar. Vocês escolheram proteger abusadores em vez de proteger crianças. Eu escolhi proteger crianças, cada um com sua consciência. Saí daquela sala de cabeça erguida, sabendo que minha vida como testemunha de Jeová tinha acabado, mas que minha vida como ser humano consciente estava apenas começando. Os primeiros meses depois da desassociação foram os mais difíceis da minha vida. Do dia para a noite, perdi todos os meus amigos, toda a minha rede social, toda a minha estrutura de vida. As irmãs que antes me cumprimentavam carinhosamente passaram a me ignorar completamente. Se eu encontrava alguma conhecida na rua, elas literalmente atravessavam para o outro lado para não ter que falar comigo. Era como se eu tivesse virado invisível. A irmã Glória, que tinha me ensinado a verdade 12 anos antes, passou na minha casa uma semana depois da desassociação. Pensei que fosse para consolar, para tentar me reconquistar. Mas a conversa foi completamente diferente do que eu esperava. Cel, ela disse, nem me chamou mais de irmã. Vim aqui para te dar uma última chance. Se você se arrepender do que fez, escrever uma carta de arrependimento, e se comprometer a não se meter mais em assuntos da organização, talvez os anciãos reconsiderem a desassociação. Glória. Uma menina estava sendo estuprada pelo próprio pai. Como você quer que eu me arrependa de ter ajudado ela? Porque você agiu por conta própria, sem consultar a organização. Você se colocou acima da sabedoria de Jeová. A sabedoria de Jeová é proteger crianças abusadas ou proteger a reputação de homens criminosos? Cel, você está falando como uma apóstata. Isso mostra que os demônios já conseguiram influenciar sua mente. Aquela conversa me fez perceber como meu pensamento tinha mudado. Antes, eu aceitaria qualquer explicação que a organização desse, por mais absurda que fosse. Agora, eu questionava, analisava, usava meu próprio senso de certo e errado. Glória, falei com tristeza,
Obrigada pela visita. Mas eu não vou me arrepender de ter salvado uma criança. Ela saiu da minha casa balançando a cabeça, como quem está vendo alguém que perdeu completamente a sanidade. Foi a última vez que conversei com ela. Os primeiros meses foram terríveis por causa da solidão. 12 anos da minha vida tinham girado em torno da organização. Minhas amizades, meus hobbies, minha rotina, meus planos futuros, tudo estava conectado com as testemunhas de Jeová. De repente, me vi numa casa vazia, sem trabalho, porque tinha sido pioneira especial, sem amigos, sem família, sem propósito. Alguns dias eu chorava horas seguidas, questionando se tinha tomado a decisão certa. Mas sempre que a dúvida apertava, eu lembrava da Luciana. Lembrava do alívio no rosto dela quando soube que não precisaria mais voltar para casa e ser abusada pelo pai. E aí eu sabia que tinha feito a coisa certa, mesmo que isso custasse tudo o que eu tinha. A questão financeira foi um dos maiores desafios. Como pioneira especial, eu recebia uma ajuda da organização e vivia com muito pouco. Agora, aos 35 anos, precisava recomeçar a vida do zero. Voltei a costurar em casa, ofereci meus serviços para vizinhas, comecei a fazer faxinas em casas de família. Não era o que eu sonhava para a minha vida, mas era honesto e me dava independência. Uma das coisas mais difíceis foi lidar com a culpa religiosa que a organização tinha plantado em mim. Durante 12 anos, tinham me ensinado que fora da organização não havia salvação, que os desassociados estavam condenados à destruição eterna. Mesmo sabendo racionalmente que tinha feito a coisa certa, ainda acordava algumas noites suando frio, com medo de ter perdido minha salvação. A doutrinação tinha sido tão profunda que levou anos para eu conseguir me livrar completamente desses medos. Mas aos poucos, comecei a descobrir um mundo que a organização tinha me ensinado a temer e evitar. Fiz amizades com vizinhas mundanas, que se mostraram muito mais caridosas e genuínas que muitas irmãs que eu conhecia. A dona Teresa, minha vizinha aposentada, ficou sabendo da minha situação e começou a me ajudar de várias formas. Me trazia comida, me indicava trabalhos, conversava comigo nas tardes mais solitárias. Céu, ela me disse um dia, não sei que religião você seguia antes, mas se ela te mandava ignorar criança sendo abusada, então não prestava mesmo. Aquelas palavras simples de uma mulher simples valiam mais que todos os discursos elaborados que eu tinha ouvido em 12 anos de organização. 6 meses depois da desassociação, recebi uma ligação que mudou tudo. Era a delegada que tinha cuidado do caso da Luciana. Dona Conceição gostaria de conversar com a senhora. Tem uns casos aqui que talvez a senhora possa nos ajudar. Fui até a delegacia e descobri que o caso da Luciana tinha aberto uma investigação maior. Outras crianças tinham se encorajado a denunciar abusos dentro das testemunhas de Jeová, depois de saber que alguém tinha tido coragem de quebrar o silêncio. Dona Conceição, a senhora conhece bem o funcionamento dessa organização. Preciso que me explique como eles lidam com denúncias de abuso, que tipo de pressão fazem nas vítimas, como intimidam quem quer denunciar. Moa, passei horas contando tudo o que sabia. A regra das 2 testemunhas, a política de resolver problemas internamente, as ameaças de desassociação, o medo que implantavam nas famílias. Isso é muito grave, disse a delegada. Estamos falando de uma organização que sistematicamente encobre crimes contra crianças. A partir daquele dia, comecei a trabalhar como colaboradora informal da delegacia especializada em crimes contra crianças. Minha experiência dentro da organização me permitia entender como as vítimas pensavam, que medos elas tinham, que tipo de pressão sofriam. Em 2 anos, ajudei a identificar e processar 17 casos de abuso sexual de menores dentro de congregações das Testemunhas de Jeová, só na região de Ribeirão Preto. Casos que antes ficavam abafados, agora chegavam à justiça. Mas o trabalho mais gratificante foi com as vítimas e suas famílias.
Muitas crianças e adolescentes que tinham sido abusados e silenciados, finalmente encontraram alguém que entendia a pressão que sofriam, que sabia como a organização funcionava. Tia Cel, me dizia uma menina de 14 anos que tinha sido abusada por um ancião. A senhora é a primeira pessoa que acreditou em mim, sem questionar. E foi assim que descobri meu verdadeiro propósito na vida. Não era pregar sobre um paraíso futuro para pessoas que talvez nem precisassem daquela mensagem. Era proteger crianças que estavam sofrendo abuso aqui e agora. Em 1990, 5 anos depois da minha desassociação, recebi uma proposta inesperada. Uma organização não governamental que trabalhava com proteção à infância me ofereceu um emprego como coordenadora regional. Dona Conceição, disse a diretora da ONG, sua experiência é única. A senhora conhece por dentro como funciona uma das organizações que mais dificultam nosso trabalho de proteção infantil. Preciso de alguém assim na nossa equipe. Aceitei o trabalho na hora. Pela primeira vez em anos, senti que tinha encontrado meu lugar no mundo. Não precisava mais fingir que concordava com coisas que minha consciência reprovava. Podia usar toda a minha experiência para fazer algo verdadeiramente útil. Durante os 15 anos que trabalhei naquela ONG, coordenei campanhas de conscientização, treinei delegados para lidar com vítimas de seitas religiosas, criei protocolos de atendimento para crianças que sofriam pressão religiosa para não denunciar abusos. Ajudei centenas de famílias a se libertarem de organizações controladoras, orientei dezenas de crianças no processo de denúncia de abusadores e contribuí para que várias leis fossem criadas para proteger menores de idade contra manipulação religiosa. Hoje, aos 72 anos, quando olho para trás, posso dizer que não me arrependo de nenhuma decisão que tomei desde que saí das Testemunhas de Jeová. Os 15 anos que passei na organização me ensinaram muitas coisas importantes, principalmente o que eu nunca quero ser. Aprendi que obediência cega não é virtude, é preguiça mental. Que questionar autoridades não é rebeldia, é responsabilidade. Que proteger crianças é mais importante que proteger a reputação de qualquer organização, por mais sagrada que ela se diga. Por isso, meus queridos, quando ouço aquela batidinha educada na minha porta no sábado de manhã, meu coração ainda acelera. Não de medo, mas de tristeza, porque sei que do outro lado da porta estão pessoas sinceras, bem-intencionadas, que realmente acreditam que estão fazendo o bem. Pessoas como eu era 30 anos atrás. Pessoas que abriram mão dos seus sonhos, dos seus relacionamentos, da sua independência mental, para servir a uma organização que se esconde atrás do nome de Deus para cometer injustiças terríveis. Quando ouço aquela batida na porta, lembro da Patrícia, de 17 anos, que foi culpada pelo próprio estupro. Lembro da irmã Regina, espancada pelo marido e mandada de volta para casa para ser mais submissa. Lembro da Luciana, abusada pelo pai e chamada de mentirosa pelos próprios anciãos. Lembro de dezenas de crianças que conheci ao longo dos anos, traumatizadas não só pelo abuso que sofreram, mas pela traição de uma organização que deveria ter as protegido e escolheu proteger os criminosos. Por isso, nunca abro a porta. Não porque tenho medo das Testemunhas de Jeová, mas porque não consigo olhar para aquelas pessoas bem vestidas, educadas, sorridentes, sem lembrar de toda a dor que existe por trás daquela fachada de perfeição. Não consigo ouvir aqueles convites para estudar a Bíblia sem pensar em quantas famílias foram destruídas, quantas crianças foram silenciadas, quantas injustiças foram cometidas em nome da verdade. Se você que está me assistindo é testemunha de Jeová, ou está estudando para se tornar uma, por favor, preste atenção no que estou dizendo. Não estou atacando sua fé em Deus. Não estou dizendo que você é má pessoa. Estou dizendo que você está numa organização que sistematicamente protege criminosos e culpa vítimas. Se você tem filhos, sobrinhos, netos, crianças sob sua responsabilidade, precisa saber.
Se alguma criança da sua família for abusada por alguém da organização, os anciãos vão pressionar você a não denunciar. Vão falar sobre reprovar o nome de Jeová, sobre levar assuntos para fora, sobre confiar nos procedimentos internos. Não acredite. Proteja as crianças. Denuncie para a polícia. Procure ajuda profissional. Porque criança abusada não pode esperar que uma comissão de anciãos decida se o abuso realmente aconteceu ou não. Se você é ex-testemunha de Jeová e está assistindo esse vídeo, quero que saiba. Você não está sozinho. Existe vida depois da organização. Existe propósito, felicidade, relacionamentos genuínos fora daquelas paredes. Pode ser que você tenha perdido família, amigos, toda a sua rede social. Eu entendo essa dor porque passei por ela. Mas posso garantir, você vai construir relacionamentos novos, mais autênticos, baseados no que você realmente é, não no que uma organização espera que você seja. E se você está começando a ter dúvidas sobre a organização, se está percebendo contradições, injustiças, coisas que não fazem sentido, confie na sua consciência. Deus não nos deu capacidade de pensar para que entregássemos nossos cérebros para homens imperfeitos administrarem. Questione, pesquise, converse com ex-membros. Procure informações em fontes independentes. Não tenha medo de descobrir a verdade, mesmo que ela seja dolorosa no começo, porque a verdade de verdade liberta. E quem foi libertado de verdade nunca mais volta para a prisão voluntariamente. Meus queridos que me acompanharam até aqui, obrigada pela paciência de escutar essa história tão longa e dolorosa. Sei que não foi fácil ouvir sobre tantas injustiças, tanta dor, tanto sofrimento desnecessário. Mas precisava contar. Porque existem milhares de pessoas presas nessa organização, sofrendo caladas, sem coragem de questionar, sem esperança de que existe vida fora daquelas doutrinas. Se essa história servir para abrir os olhos de uma pessoa só, para encorajar alguém a proteger uma criança, para dar força para alguém sair de uma situação de abuso, então valeu a pena reviver todas essas memórias dolorosas. Deixem nos comentários suas próprias experiências, suas dúvidas, suas histórias. Vamos formar uma rede de apoio para quem precisa de ajuda para se libertar ou para lidar com as consequências da liberdade. E lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Deus não mora em organizações humanas. Ele mora no coração de quem pratica justiça, protege os indefesos e tem coragem de fazer o que é certo mesmo quando custa caro. Por isso, meus queridos, quando baterem na porta da sua casa, oferecendo estudos bíblicos, prometendo respostas para todos os problemas da vida, prometendo salvação através de uma organização, lembrem-se da minha história. Lembrem-se de que por trás daqueles sorrisos educados, daquelas roupas impecáveis, daquelas promessas tentadoras, existe uma estrutura que valoriza mais a própria reputação do que a segurança das crianças. Uma organização que ensina as pessoas a entregarem sua capacidade de pensar, sua autonomia moral, sua responsabilidade individual, em troca da ilusão de pertencer a um grupo especial escolhido por Deus. E, principalmente, lembrem-se de que a verdadeira espiritualidade não precisa de intermediários humanos, não precisa de organizações que se dizem porta-vozes exclusivos de Deus. Não precisa de líderes que exigem obediência cega e punem quem faz perguntas. A verdadeira espiritualidade está na compaixão que sentimos pelo sofrimento dos outros, na coragem de defender quem não pode se defender, na disposição de sacrificar nosso conforto para proteger os indefesos. Está em abrir nossa porta para quem precisa de ajuda, mesmo correndo riscos. E em manter nossa porta fechada para quem vem oferecendo salvação em troca da nossa liberdade de consciência. Obrigada por me ouvirem até o final. Obrigada por darem voz a esta história que precisava ser contada. E obrigada por serem pessoas que se importam com a verdade, mesmo quando ela é difícil de engolir. Que Deus abençoe cada um de vocês
e que nunca precisem passar pelo que eu passei para aprender que nossa consciência